Olá, tudo bem? A paz? Hoje antes de começar a falar, quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que fala assim: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Só isso. Vamos lá. Eu não ia me expor aqui na internet, nem falar sobre isso. Primeiro porque tem coisas que a gente vive, nossas lutas, que nem tudo é para ficar sendo posto aqui, nem tudo é para ficar a gente falando sobre isso. Mas eu senti uma necessidade de vir falar, porque eu posso estar ajudando uma outra pessoa, né? Então, diante dessa necessidade, que eu acredito que foi até o Senhor que colocou ao meu coração, eu vim aqui falar com vocês que escutarão, que ouvirão esse vídeo. Bom, vou começar do início. Eu sou a Ingrid Barbosa, de Castro Guzmão, para quem nasceu no dia 25 de 5 de 1991, para quem se chegar a esse vídeo alguém que não me conhece. Tem um outro vídeo sobre meu testemunho nesse Instagram, se você quiser ouvir mais um pouquinho sobre minha fissura lábio-palatina, algumas coisas assim, pode buscar esse vídeo aí no IGTV que tem. Mas hoje eu não vim falar sobre isso, esse assunto que eu já falei, eu vim falar sobre um outro assunto. Desde os 15 anos, eu menstruei já muito tarde, eu menstruei com 14 anos de idade, e desde os 15 anos, a minha menstruação, ela é bem desafiadora, eu sentia muitas dores, vomitava, desmaiava, e minha mãe e meu pai, coitados, viviam comigo no hospital. Era mês a mês um Buscopan composto na veia com dipirona, a medicação que eu conheço muito. Sempre tive que tomar isso, né? E essa luta, né? Até conseguir um diagnóstico que muitas mulheres têm, que é de ovários policísticos, né? Que é um diagnóstico comum aí, o SOP, né? Para várias mulheres, e isso trazia atraso na menstruação, dores e várias coisas que há 15 anos eu venho aí lutando, né? Desde que só as primeiras menstruações que foram tranquilas, depois eu tive que lutar bastante aí contra isso, né? Aí depois eu também comecei a namorar com meu esposo, que hoje é meu esposo, né? Na época era meu namorado, a gente tem 15 anos juntos. Ele também, coitado, ela me botando bolsa de água quente, limpando meus vômitos. Ele também viveu tudo isso aí. E eu sempre recebi uma promessa de filhos, pessoas oravam na minha barriga, e eu achava engraçado, que eu falava, gente, eu não sou nem casada, e o povo vem orar em mim, orar no meu bucho. E eu falava, gente, que dia acha isso? Eu nem sou casada, né? Casei bem 7 anos depois que as pessoas já vinham orando por mim, e tinha uma promessa, enfim. E aí eu vim falar hoje sobre fé, né? Não sou muito de falar, não sou de pregar, nossa, esse dom aí não é o meu, né? Eu até brinco que eu sou a menina da dança, né? Eu brinco assim, que eu falo que eu sou a menina da dança, a minha expressão ao Senhor, minha expressão corporal, eu levo as pessoas à adoração através da minha dança, né? É assim que eu me expresso o meu Deus. Mas hoje eu vim aqui, pois eu acredito que pessoas podem ser impactadas e curadas e receber isso como uma injeção de ânimo. Alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu tava sentindo muita dor, muito atraso menstrual e fiz vários exames, me virava de cabeça para baixo, exame com preparo intestinal, vários exames, e nos exames deram uma endometriose leve. E eu falei, meu Deus do céu, se essa dor toda de uma endometriose leve, quem dirá uma pesada, né? Pelo menos foi o diagnóstico que me passaram na época. E assim veio tomando medicação e nos últimos 3 anos até que ela tinha dado uma boa trégua de as dores e eu vinha até um pouco melhor. Quando foi em novembro do ano passado, eu novamente fui... O Senhor usou 2 vidas, né? Uma vida
que eu não conheço, né, com uma irmã, uma benção, uma vida muito próxima a mim, que eu não vou falar sobre isso aqui pra não, né, mas uma vida muito próxima a mim, falando que Deus me daria um filho, né, e eu tenho certeza que foi de Deus, né, isso, eu tenho certeza que foi de Deus e que em breve aí, né, virá essa bênção do Senhor. E ela falou que Deus que daria um filho, né? Engraçado que na mesma noite, duas pessoas foram usadas por mim. Uma muito próxima a mim, e uma pessoa que eu não conheço. Numa vigília, né? Na igreja que eu congrego. Essas pessoas falaram isso pra mim, eu recebi ali do Senhor, e sei que no momento certo o Senhor fará. Mas por que eu tenho falado isso aí? Em novembro do ano passado, e assim, a sensação que dava em novembro do ano passado, que seria muito perto, né? A gente sabe que a vida, o Senhor, né? O tempo dele é diferente do nosso, né? Mas a sensação que dava é que não demoraria muito, né? A sensação que dava é que não demoraria muito. Esse ano, desde janeiro, eu venho com sangramento, né? Sangramento vaginal, que era pouco, né? E por o meu histórico já de ovários policísticos, endometriose, eu já tinha uns sangramentos irregulares, eu já tinha esse tipo de coisas. Então eu não pensei assim, é alguma coisa. Claro que não. Eu pensei assim, isso aí deve ser da menstruação. Porque eu já tenho um histórico ruim de menstruar várias semanas, de menstruação recorrente, né? Eu já tenho um histórico ruim sobre isso. Então, eu não achei que seria uma outra coisa, né? Eu achei que realmente era da menstruação. Mas na sexta-feira passada, eu resolvi marcar uma consulta, porque eu falei assim, não deve ser só da menstruação. Comecei a achar estranho, né? E aí eu falei, não, é melhor eu ir numa médica para ela verificar, para ver se realmente é. Contei um histórico para médica, não fomos fazer uma prevenção. Na prevenção, ela descobriu uma lesão no meu útero. E essa lesão é uma ferida de um tamanho considerável e o sangue estava saindo de lá, né? E aí falou assim, Ingrid, agora vamos começar a investigar que tipo de lesão é, né? Se é uma lesão, só uma lesão, ou coisas no útero, elas evoluem muito rápido, elas pode ser uma outra coisa, né? Então, vamos aí tentar investigar. E aí começou, desde semana passada, uma bateria de exames, uma bateria de exames com várias coisas, e eu venho passando bem mal essa semana, mal conseguindo ir trabalhar. Eu tive um sangramento muito forte na última quarta-feira, então minha mãe postou uma foto comigo aí no hospital, algumas pessoas vieram perguntar, e foi por isso que eu tava no hospital, e eu comecei com um sangramento bem forte na última quarta-feira, bem forte mesmo, passei bastante mal. Fiquei no hospital, tomei medicação, aí também descobri uma infecção urinária, que eu tenho infecção urinárias recorrentes, né? E aí começou a tomar antibiótico, e aí eu tô me sentindo um pouco melhor nesses últimos 2 dias, até porque a infecção urinária dá muito enjoo, você fica meio abatido, porque seu corpo tá tentando combater uma infecção. E aí eu fiquei meio abatida essa semana, tive também muito sangramento, que me deixou muito cansada e pálida, né? Mas o Senhor tem cuidado, e eu tô fazendo aí, comecei já um tratamento e estou fazendo vários exames para descobrir, né, essa lesão, para poder ver o que que é, né? Não sei o que que é ainda direito, ainda estamos investigando, né? Tenho passado aí bem mal. Mas por que que eu vim aqui? Né? Foi para contar tragédia? Não, muito pelo contrário. Eu vim aqui porque no final do ano eu recebi uma palavra. Uma palavra de uma bênção que o Senhor me daria, que era um filho. Aí, nesse começo do ano, eu tenho um problema no útero. Vocês entendem, meus irmãos, que quando Deus fala, não será imediatamente, muito menos você não sabe como vai ser. E aí, na segunda-feira, eu fiz vários exames e o médico falou, olha, seus ovários estão cheios de cistos, os 2 ovários estão com bastante cistos. Antigamente dava micro ovários policísticos, mas agora eles estão de um tamanho considerável, então eles colocaram lá ovários policísticos, minha menstruação é toda irregular, sem ovulação, sem menstruação, sem filho. O ovário cheio de cisto, provavelmente sem filho.
o útero com uma lesão, provavelmente sem filho. Como é que... Então, esse é o diagnóstico que eu recebo dos médicos. O Senhor fala comigo que eu terei um filho, mas esse foi o diagnóstico que eu recebi dos médicos. Então, mediante a isso, você tem que ter o quê? Fé, queridos. Fé, porque a fé não é pelas coisas que nós ouvimos, como nós lemos aqui no começo desse vídeo em Coríntios, que fala, né, que a fé não é pelo que vemos. Porque pelo que vemos, queridos, o meu cenário não me diz filhos, o meu cenário me diz não. O meu cenário fala, Ingrid, você não vai gerar, Ingrid, você não será mãe, Ingrid, você tem um útero infértil. Mas o Senhor já me deu esta palavra, uma promessa, que eu venho carregado não é de uma, não é de 2, não é de 3 anos, não. Pessoas diferentes, em locais diferentes, falam dessa promessa. E diante desse cenário, e diante de um não, como que você age? E diante de um não, quando o cenário é não, quando os médicos falam que é impossível, quando os médicos falam você terá que fazer fertilização in vitro, os médicos falam você terá que tomar estimulante de ovulação, os médicos falam o seu tratamento, você terá que fazer um tratamento para engravidar, mas o Senhor me deu uma promessa. E diante do não dos médicos, diante do não da vida, diante do não dos homens, como você age? Você desacredita no Senhor, na promessa, na palavra que foi liberada. Você desacredita que existe um Deus que pode todas as coisas. Você desacredita que existe um Deus que pode mudar o cenário. Você desacredita em tudo. Ou você crê, ou você tem fé que existe um Deus que pode mudar todas as coisas. Ou você acredita que Deus tem uma palavra liberada para a sua vida, irmão que está ouvindo. Deus tem uma palavra liberada. E essa palavra pode mover montanhas. Essa palavra pode mudar cenários. Essa palavra pode trazer do profundo, do oculto, do escondido, todas as coisas, queridos. Essa palavra, ela muda. Essa palavra muda cenários, essa palavra muda vidas, essa palavra traz aquilo que está destruído, essa palavra traz a fertilidade, essa palavra nutre. Então, diante dos cenários, queridos, não desista do Senhor, não desista da palavra que foi liberada. Não desista de Cristo, porque aqui está tudo que você precisa. Então, diante dos nãos, queridos, diante do não, eu recebi um não essa semana. Eu recebi você infértil. Eu recebi o seu solo não germina, seu solo não nutre, seu solo não gera, seu solo está doente. Mas diante disso, eu tenho um Deus que Ele me abençoa. Eu tenho um Deus que tem uma promessa, eu tenho um Deus que cuida de mim. E por mais que a medicina, e por mais que o meu corpo, e por mais que a circunstância fala não, eu creio num Deus que traz a existência. Eu creio num Deus que pode mudar o cenário. Eu creio num Deus que pode fazer muitas coisas. Essa semana eu tô com sangramento, essa semana eu tô com dor, essa semana eu vim passando mal, essa semana o meu corpo fala que não estou bem. Mas além de tudo isso, queridos, eu tenho um Deus que pode todas as coisas e que muda muitas coisas. Que quem me acompanha, quem me conhece, quem sabe todo o cenário que eu já vivi, oh, queridos, é vivendo rompendo em fé, vivendo de glória em glória. Quando alguém me pergunta, Ingrid, como você está? Eu falo rompendo em fé, porque minha vida sempre foi de romper. Quem conhece meu testemunho sabe. Tudo que a gente passou no meu tratamento, tudo que eu já passei financeiro, tudo que eu já... Oh, irmãos, conversa 5 minutos comigo que você vai ficar assim espantado com a glória de Deus. Então é só mais uma fase, é só mais um diagnóstico.
mas eu creio num Deus que faz milagres. E eu tenho certeza que vou vir aqui contar o hino da vitória. Eu tenho certeza que isso que eu tenho passado nos últimos dias é só mais uma luta para eu alcançar coisas maiores. Para eu ter mais e mais testemunho, para eu ter mais intimidade com Cristo. Então não desista, não pare de crer nos sonhos de Deus, jamais morrerão. Não desista, não pare de crer nos sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém? Deus abençoe.